Eu preciso saber quem são vocês, o que vocês defendem, o que vocês têm em mente, antes de qualquer coisa. Perfeito, perfeito. Então, bem, eu vou começar explicando isso e depois eu vou pedir para que você possa também fazer o mesmo, Beleza. para a gente se situar, né? Tudo mais. Eu Uhum. preciso saber qual é a posição libertária que você defende, se é Uhum. brutalista, gradualista, enfim, derivados, para que a gente não cometa algum erro e não Uhum. acuse de alguma coisa. Uhum. Beleza. Bem, nós da Kurzwaffe, nós abrigamos vários grupos de terceira posição, não aceitamos o nacionalsocialismo e rejeitamos certas variantes. Pois bem, no que tange ao método do fascismo, nós dizemos a palavra fascismo mais com o sentido de terceira posição do que o sentido de um regime em específico. Em outras palavras, aquilo que abrange o essencial da doutrina e não características acidentais, levando tudo isso, claro, voltado para uma visão cristã. No caso, alguns princípios que nós temos podem cair, por exemplo, no fascismo italiano, e outros podem não cair. Mas não creio que seja correto eu estabelecer um norte em relação ao regime, usando certo regime X ou Y como um exemplo fixo daquilo que nós pregamos, mas sim as características essenciais que nós temos em geral na terceira posição. E é com esse sentido, um tanto metafórico, que eu utilizo a palavra fascista nessa definição. Certo. E o que propriamente dito você defende? Qual o papel do Estado, por exemplo? Bem, eu vou tentar explicar de uma maneira geral, de maneira que eu possa resumir, mas ao mesmo tempo mantendo uma essência. Resumindo de maneira bem drástica e bruta, é uma república corporativa que abrange principalmente a intenção de garantir o bem comum, mas não da maneira democrática que busca garantir o comum. O bem comum, obviamente, ele vai ter que partir de um lado arbitrário. Então, no caso, você tem alguns fascistas que veem esse arbítrio, no qual deve se basear toda a lei que vai ser imposta ou coercitivamente através de uma ética cristã, enquanto tem outros que acreditam que seja o Estado acima de tudo. No meu caso, eu vou defender aqui uma ética baseada completamente da cristã acima das demais, sendo, portanto, proposta através de coerção. Ele tem como características um nacionalismo muito forte, e ele busca em vários aspectos a conservação de certas coisas essenciais para a nação, seja tais como nacionalismo extremo, para uma manutenção de ordens, além de outros aspectos que ela pode carregar, e principalmente um corporativismo, não no sentido atual do termo, mas naquele sentido que ele tinha naquele momento, e do sentido original do corporativismo, de tudo agindo como um corpo em comum. Certo. O que exatamente esse corpo, o que exatamente significa? Digamos que eu acordei hoje, acordei numa cidade gerida pelo Estado que você considera, o Estado neofascista que você considera relevante. O que exatamente significa para mim? Eu não Por do exemplo, termo. quais negócios me são proibidos de realizar? É, qual é o efeito prático da coisa aqui? Muito bem. Só uma ressalva aqui, antes de tocar nesse ponto. Eu não gosto muito do termo neofascismo, mas, enfim, isso não é relevante. Porque eu acredito que o Uhum. fascismo nunca morreu. É o mesmo, só que com seus atributos, né? Pois bem, o que poderia ser permitido e o que não haveria de ser permitido nesse regime? Para isso é importante a gente entender que ele tem uma característica pragmática. Ou seja, as leis mercantis, a prática que ele vai usar, não necessariamente vai precisar ser rígida. Lembrando, estou usando fascismo como sentido de terceira posição, aquilo que abrange este lado político. Portanto, em casos onde se tornou necessário uma libertação maior do mercado, isso haveria de acontecer. Portanto, a resposta correta que eu poderia te dar é que isso dependeria muito da situação pela qual a nação julgaria. Mas, vamos aqui para poder ser direto, para poder dar uma resposta mais definida, supor que você acordou num regime fascista,
Pois bem, a sua disponibilidade, você teria praticamente o mesmo mundo, com exceção daquilo que pudesse, de alguma maneira, ferir aquilo considerado o bem comum. Portanto, caso você, por exemplo, fizesse alguma blasfêmia, um escândalo muito drástico em público, isso não seria, por exemplo, permitido. Ou aquilo que ferisse a integridade estatal, ou até mesmo o Estado, como agente. Certo. Você pode tentar me dar um exemplo, um acontecimento que tenha sido, por exemplo, as piadas do Porta dos Fundos, por exemplo. O Porta dos Fundos ia amanhã receber uma visitinha do DOPS, é isso? Sim. Entendi. Você acredita que isso é a postura que Deus gostaria que fosse aplicada? Que alguém fizesse uma piada com ele, que nós colocássemos eles em uma prisão, em uma jaula? E que se esses indivíduos se opusessem a essa prisão e essa jaula, a desobediência, né, fruto típica e fruta da manifestação da lei, o correto seríamos nós prendermos eles a qualquer custo, ou seja, eles resistem à prisão, nós vamos com muita força na oposição a eles, eles podem eventualmente serem mortos. Você acredita que vale a pena matar? Que Deus acredita que, nesse caso, é ok matar? Tá tudo bem? Excelente pergunta. Bem, aí que tá o problema. A gente está partindo de um pressuposto de que isso significaria morte. Não necessariamente isso acontecerá. Pode mas basta eles resistirem à prisão. Pode. Tá, mas com que base você afirma isso? Ele vai resistir, ele necessariamente vai ser morto? Ele pode ser exilado, ele pode ser simplesmente receber uma advertência? O julgo do Estado não necessariamente vai aplicar de uma coerção de um nível que não seja no mesmo grau daquilo que foi feito. Perfeito, que obviamente vai ser julgado. Com o impacto que aquilo teve. Ser preso? Porque se eu não quiser ser preso, veja só, se eu não quiser ser preso, eu vou resistir. Se eu sei que eu vou ser preso, se eu preferir a minha liberdade, eu posso pegar em armas, por exemplo. Peguei em arma, eu vou ser preso porque eu fiz uma piada. Eu vou lá e eu pego em armas, porque eu não quero ser preso. Se isso acontecer, se eu fizesse uma piada e eu fosse ser preso, a minha resistência, nesse caso, a própria característica da desobediência é levar possivelmente à morte. Porque, assim, é só você ver qualquer prisão de hoje em dia mesmo. Qualquer prisão hoje em dia, se o indivíduo resiste, ele pode vir a morrer. Tocou num ponto interessante, que é qual? Eu não quero ser preso. Bem, imagina o seguinte, imagina que um cara bateu numa idosa na rua e eu decidi que eu vou julgar ele. Eu não ligo se o cara quer ou não ser julgado. Se o cara cometer um ato que é nocivo para a sociedade em geral, a gente não analisa se ele quer ou não. A gente simplesmente vai lá e pune. Agora, suponhamos que ele fez algo desse grau, que afeta o bem comum de maneira ideológica, ou seja, que ameaça a integridade do sistema, e, portanto, ele é declarado, por exemplo, preso. Não necessariamente aconteceria algo nesse grau, geralmente algo muito menor, com uma advertência, e apenas depois de muita insistência poderia acontecer alguma coisa, até porque ele há de ter liberdade de sair do país, mas enfim. Caso ele insistisse em permanecer naquele país, mesmo em desacordo com aquilo, e mantesse tal postura, mesmo diante de advertências, e ainda assim insistisse nisso, então, sim, é moral que ele seja preso. Agora, se ele insistir em pegar em armas, logo ele já está partindo para outro grau, que é um grau em que ele dispõe de força. Portanto, sim, é completamente justo que seja aplicado da mesma maneira. Vamos concordar aqui, assim, o Porta dos Fundos, ele existe há uns 4 anos, né? Assim, eles já tomaram vários processos da justiça, já foram condenados, faz um tempinho já que eles ignoram isso, não é? Se eles tomassem a mesma postura aqui, eles seriam presos. Se fosse um regime fascista, eles já teriam sido presos. Ou exilados. Um dos dois. Ou exilados. Aí vamos lá, digamos que eles não quisessem ser presos, quisessem viver na terra onde eles nasceram. Nesse ponto, a solução seria matá-los. Se eles pegassem armas e tal, vou matar eles.
O que você está me dizendo é que, em última instância, a sua lei, ela pressupõe que Deus gostaria que você matasse em nome dele. Por uma piada, ou por várias piadas. Na verdade, isso é um non-sector. Não, isso Porque não é um non-sector. as características acidentais da instituição estatal não são atribuídas diretamente a Deus. Até porque o próprio Deus legitima a existência do Estado e certas funções dedicadas a ele. A gente não tem isso somente através da própria Bíblia, como a gente tem isso através de diversas características em encíclicas papais que pedem tais coisas. As Chamar de características acidental. humanas derivadas de... Prossiga, vou ver o que você tem a dizer. Chamar de acidental ou de incidental um elemento e diferenciá-lo em relação ao elemento da essência é uma forma bonita de dizer que você quer desassociar a ação do Estado fascista com a figura de Deus, ao mesmo tempo que busca para legitimar. Então, muito bem. Prove que não é uma característica acidental, algo que, por definição, é em última, não apenas em última, como em uma instância negativa, que não necessariamente precisa de ser usada. É porque Prove que não é acidental. todas as leis, naturalmente, possuem essa característica no momento que são afirmadas. É característico da própria estrutura normativa o fato de que nós precisamos elevar a norma até a obrigação. E o componente obrigatório da norma, ela possui a característica de dizer o seguinte: caso você não faça isso, você está roubando do indivíduo. Caso você faça isso, você está roubando da entidade, inclusive pode ser a entidade estatal, se você decidiu que ela deve existir, mas isso é uma característica fenomenológica da lei. Se você pegar os estudos do Reinhard, por exemplo, Adolf Reinhard, o Reinhard, ele faz um trabalho profundo na hora de analisar o seguinte, ó. Eu enuncio a norma, eu devo estar enunciando um comportamento. Eu estou enunciando um comportamento que deve ser seguido. E eu estou dizendo que os outros comportamentos não são permitidos existirem no mundo. Isso significa o seguinte: quando eu digo você não pode matar, é óbvio que eu estou enunciando que eu estou disposto a matar se você matar. Quando eu digo você não pode torturar bebês, é óbvio que eu estou dizendo que eu vou matar você se você torturar um bebê. Todas essas coisas que são normas, elas são estruturas fundamentais que, no seu próprio conteúdo, já está inserido a proibição do comportamento em questão. O problema é que a entidade aqui que você colocou, que é o bem comum, ele só existiria dentro de uma cosmogonia cristã que a própria estrutura dele é acidental. Porque acidentalmente o mundo é cristão, por assim dizer, no sentido que toda interação que nós temos é com uma comunidade que pode ou não ser cristã. Se aquela pessoa tivesse nascido desde antes em uma comunidade laica, ela teria direito à liberdade de expressão. Nada do que ela faria feriria o bem comum. E eu entendo a utilização desses conceitos aristotélicos, só que me é estranho, porque você não parece entender que, na verdade, o que você está clamando é uma acidentalidade em relação do sujeito em relação à coisa. É essencialidade no sentido do Estado para consigo, mas não no sentido do Estado para com os outros. Entende? Aí que a gente tem um problema muito grande em tratar isso como característica acidental. Por quê? Eu vou partir de um ponto que você utilizou agora, que é o seguinte, aquele de que num Estado laico seria garantido, por exemplo, o bem comum na questão da liberdade. Aí que tá. Se ele é bem laico, logo não é bem. Ele tem de ser cristão. E sim, isso é completamente parcial. Há de ser parcial. Cristo é parcial. Cristo não é laico. Concordo. Cristo, propriamente dito, se tivesse sido essa estrutura básica da qual nós estamos nos valendo, se nós dissermos assim, ó, é agradável a Deus, e isso eu não estou entrando nesse mérito, tá? É agradável a Deus que nós façamos isso. Então é evidente que a sociedade que tem
que preza pelo bem comum, e assim, é até chato de dizer isso, mas assim, não tem nada no Metafísica, aliás, no Ética Nicômaco, que dê a entender que o bem comum seja uma entidade cristã. Isso é algo a discutir, tá? Isso com certeza é algo a discutir. O bem existe em si mesmo. Ele até porque o próprio Aristóteles não era cristão. Claro, ele não era cristão. Então, evidentemente que assim, você está ligando uma coisa a outra. Mas eu não vou nem discutir se é o caso que Deus se alegraria com isso. Eu só estou dizendo que quando você faz isso, você está dizendo que Deus se alegraria com isso. Porque o Estado fascista, ao que eu entendo, inclusive, ele é para a glória de Deus. E para nada mais. É aí que ele funda o bem comum. Só que, se você está me dizendo que esse ato, ele em si... Porque, assim, me parece que, ao invés de você dizer assim, na lata, não, Deus se alegraria com isso. Você está indo para cá, para lá, e assim, não sei, tem como desconectar uma coisa da outra? Deus se alegraria dessa morte? Se isso está em acordo. Isso. Correto? Isso. Ele não se alegraria, mas da mesma maneira ele defende a existência de uma lei. Tanto que a gente tem que entender que as leis do fascismo, até mesmo do fascismo italiano, que não era um fascismo que colocava Cristo acima de tudo, foi baseada em encíclicas da igreja. Inclusive é interessante entender uma certa coisa muito peculiar, que o Pio XI, como todos nós sabemos, inclusive muitos aqui devem estar muito com a cabeça cheia em relação a isso, pensando, mas não existe a Dom Abiano Bissogno que condenou o fascismo? Bem, eu acho interessante de dizer que muita gente parece que não leu a Dom Abiano Bissogno, pois a própria deixa claramente lá dito, pelas próprias palavras papais, ou seja, é canônico em relação com a igreja, que o partido, lá é dito, a encíclica, se eu não me engano é no ponto 53 ou 52, e depois tem outros pontos que também reforçam isso que eu digo. Caso você queira, eu posso dividir a tela, pegar o texto aqui e depois ler com calma, né? Mas não vamos aprofundar nisso agora. Que diz, essa encíclica não tem o intuito de condenar o partido, muito menos a ideologia. E depois ainda é dito, em acordo com muitos amigos nossos da igreja pertencentes ao partido, além de outras coisas ditas em relação. Ou seja, comparado com a democracia liberal laica, comparado com o libertarianismo e todas as demais ideologias, com exceção do distributismo, que está muito de acordo com a doutrina cristã, ele é uma doutrina muito mais cristã e muito mais de acordo, considerando que ela não somente mantém o Estado, o que é uma necessidade para que seja uma doutrina cristã, ou seja, dentro da ética cristã, não vou entrar agora em mérito da questão do bem aristotélico com a questão do bem cristão, mas caso você queira que a gente aprofunde isso depois, nós poderemos entrar nessa questão. Mas já tendo isso em mente, o que a gente pode afirmar? Que sim, ela está de acordo, portanto, ela não tem algo que a gente possa olhar e falar, não, ela não está de acordo com Cristo. Como a gente não tem como chamar Cristo e perguntar se ele concorda, a gente usa com base aquilo que nós temos da doutrina da Igreja Católica. Considerando que foi um sistema que surgiu com base na Igreja Católica, então a gente pode afirmar isso. Vamos utilizar a Igreja Católica. Aonde a Igreja Católica diz que isso deve ser juridicamente aferido, que a liberdade de expressão ela deve ser restrita juridicamente? A liberdade de expressão ela não é necessariamente restrita. São atos que afetam o bem total que são restringidos. Certo, agora, isso é correto em qual contexto? Você fez uma pergunta boa. Onde que a doutrina católica permite tal coisa? Uma maneira interessante da gente ver isso é talvez a própria ação da Inquisição. Por quê? Porque para uma sociedade, para que ela tenha uma eficiência melhor, inclusive eu creio que você vai concordar nisso comigo, com a questão de que o próprio libertarianismo busca isso através da remoção física, ou seja, sociedades mais homogêneas, por consequência do mercado, ou seja, não algo necessariamente feito de maneira estatal, a questão de manter uma ordem voltada para uma coisa só. Agora, a própria Inquisição, ela fez isso através do controle midiático, considerando que a Inquisição foi, inclusive, aprovada por ordem papal.
Então, tecnicamente, se a gente afirmasse que tais medidas não estão de acordo com a doutrina católica, a gente teria que afirmar que a igreja está em erro, o que não é verdade, pois a igreja é o corpo de Cristo. Me conta como que é essa sua Inquisição, assim, porque a Inquisição que eu lembro só teve 9 mortes, e assim, não que eu lembro, né, mas que eu estudei, teve 9 mortes, e essas mortes foram todas de cristãos que optaram por morrer para expiar seus pecados. Ela nunca matou alguém. A Inquisição tem 0 assassinatos. Exatamente. Mas justamente porque ela acreditava que o julgamento, o ir ao tribunal era voluntário. Na verdade, não exatamente. A gente tem um pequeno defeito aqui. Não estou dizendo que você está errado, pelo contrário. Eu também concordo com essa versão da história, que é muito mais factível com que a outra completamente falaciosa da Inquisição. Mas, em certos casos, a igreja utilizava de coerção, sim. A gente não pode esquecer dos cátaros. Os cátaros foram exterminados. Sim, dentro das suas terras. Sim, dentro das suas terras. Não para uma terra além disso. Não para uma terra além disso. Porque a parada do Estado é o seguinte. Vamos lá. Se o fascismo cristão fosse aplicado dentro da jurisdição das terras da igreja, eu não tenho nada a me opor contra ele. Aonde que eu me oponho ao fascismo cristão? Quando ele for ter alguma coisa, em minha terra. Esse é o problema. É quando você tentar expandir o domínio e a jurisdição da igreja para um lugar onde historicamente ela nunca esteve. E onde nos papéis você vai ver que ela nunca quis estar. Ela nunca teve a intenção de fazer um enunciado geral sobre todas as nações aonde ela estava imperando. A igreja tinha domínio aonde a igreja tinha domínio. E nesse sentido, eu não me importo se você tiver a sua região lá, se você viver feliz sua vida lá. O que eu vou me importar é quando você tentar transformar isso num conceito abstrato, coletivo, que eu tenho que participar. Você não tem que participar. Se você não quer, você pode sair. Agora, se você quer estar naquela terra e mesmo assim insistir... Por exemplo, meus antepassados, eles vieram para cá há muitos anos. Eu venho de uma família indígena. E assim, no mesmo lugar onde era terra indígena, está lá hoje um apartamento lá em Santa Maria. Um apartamento lá em Santa Maria que tinha uma terra indígena ali, eles construíram em cima daquela terra indígena. Eu, Daniel, tenho cara de indígena e sou indígena, sempre digo isso. Exatamente quando que eu tenho que reconhecer a existência desse Estado que veio, assim, que veio depredar as terras dos indígenas. Se a minha terra está lá desde antes disso. Você tocou num ponto excelente. Excelente de verdade. Então, vamos discorrer sobre isso. Antes da gente discorrer sobre esse ponto, a respeito de... eu não concordei em estar nessa terra e foi aplicado em cima, logo não deve estar aqui. Perfeito. Você tocou na questão... pera, por favor, me lembra aqui do que era que você tinha falado. Lembrei. Você tinha dito que não tem nada contra o fascismo se não fosse o fato dele se impor como instituição, correto? Dentro de uma determinada área. É isso, né? Fora... que extrapola a jurisdição da própria igreja. Muito bem, muito bem. A jurisdição bem. física mesmo. Sim. Não, mas como assim, em questão da jurisdição da própria igreja? Você afirma, no caso, o sistema apoiado por ela ou que já está instaurado lá? Ou seja, a região já é predominantemente católica. A gente pode usar essa definição aqui? Vamos lá. Se a gente tivesse uma cidade inteiramente católica, eu não tenho nenhum problema que lá sejam aplicadas as leis em inteiro teor com a igreja. O meu problema é que hoje eu vivo primeiro em uma terra aqui no Rio de Janeiro e minha família tem terra lá no Rio Grande do Sul, e nessas duas regiões nós estamos aqui há gerações. Como é que, digamos que agora fosse se instalar um domínio da igreja aqui nessa região? Cara, eu acho tudo bem, eu for no mercado, eu tenho que ter uma noção de que, esse mercado, eu vivo numa comunidade cristã e as regras desse estabelecimento estão ligadas à igreja. Se eu fizer algo ali, eu tô ferrado. Agora, o que eu faço na minha casa, por exemplo, ou de um domínio ainda mais amplo na internet, que não tem localidade, por assim dizer,
Como é que fica isso? Por exemplo, hoje no Brasil, o que você faz é limitado pelo domínio.com.br. Se você faz isso no domínio.com.br, você pode receber represália do Brasil. Senão você não pode. Tem um limite de jurisdição. Me parece que um dos maiores problemas do Estado fascista é que ele quer a jurisdição do Estado normal, que já extrapola muito a jurisdição que deveria ter um ente desses, e ele quer mais ainda. Ele quer a jurisdição na minha casa. Entende? Só uma última assim, coisa. Pode falar. Quando você diz lugar predominantemente católico, você quer dizer população 99,9999% católica e 100% católica ou 90% católica? Por que eu estou fazendo essa pergunta? 50% católica eu já acharia... Cara, se eu estou num lugar muito conservador, eu entendo que estou num lugar muito conservador. Inclusive, eu sou a favor da sociedade se dividir mais. E assim, ter lugares conservadores e lugares progressistas. E eu não tenho problema que nesses lugares conservadores a lei seja aplicada de forma determinante. Eu quero poder votar com os meus pés dentro do meu território. O problema é que tudo... Imagina, se o fascismo hoje fosse aplicado, tudo aqui, do Brasil todo, e é muito difícil falar de Brasil, seria propriamente dito uma região assim, entendeu? Seria uma região da igreja. Isso extrapola muito isso. Sim, sim. Bem, então vamos imaginar o seguinte, vamos supor que seja aplicado um Estado fascista católico. Primeiro vamos pegar um contexto geral para ficar um pouco mais interessante isso aqui. Vamos usar, por exemplo, o caso a Espanha. A gente pode considerar legítimo que a autoridade vigente seja católica? A gente pode, porque é um país predominantemente católico. Em Portugal, a mesma coisa. Hoje em dia, infelizmente, a catolicidade está morrendo nesse país, mas a mesma coisa. A Áustria, também, com o austrofascismo, governo maravilhoso, pena que durou 2 anos. Agora, no Brasil, por exemplo. No Brasil, vamos supor que o fascismo seja aplicado, a nação se torne majoritariamente católica, por questão de lei vigente mesmo. Tecnicamente não seria errado, porque o Brasil ele é católico, ele foi, de certa maneira, dominado pelo catolicismo, ao menos no passado, mas vamos relevar isso, vamos imaginar que os católicos representam, por exemplo, 30%. 30%. Por mais que nós acreditamos no Brasil como uma pátria unida, é importante que a gente também leve em consideração as outras vertentes da terceira posição. E eu vou agora dizer algo muito interessante, que vem do Rory Acima. O Rory Acima, ele tem um livro a respeito do nacionalismo que ele dá um pouco do contexto do surgimento do nacionalismo. Então, existe uma vertente fascista, que vocês devem ver, que ela é uma vertente que ela é ultra-separatista. É no caso, por exemplo, do Pravy Sector ucraniano. Apesar de que o Pravy Sector ucraniano ele tem muitas discrepâncias com o fascismo original. Por que eu estou dizendo isso, afirmando essa questão do separatismo? Vamos supor que o Brasil se torne um regime fascista católico. E vamos supor... qual a sua região, Miorim? Eu moro aqui no Rio. Rio de Janeiro, exatamente. Vamos supor que o Rio de Janeiro seja 90% ateusaço. Os caras são, enfim, Stephen Hawking na veia. E eles decidam se separar. Por mais que eu não goste da ideia de separação, eu não gosto disso, é moral, é justo. É justo que eles possam se separar e possam criar um estado independente. Pô, isso já foi mais... Deu uma encapizada agora. Não, eu digo isso porque tem uma vez... Teve uma certa vez que a gente estava discutindo com um cara da MBL, o nome dele é Ricardo Almeida, velho. E ele disse com todas as palavras que ele mataria, assim, se ele fosse preciso, né? Se São Paulo inteiro quisesse separar, ele mataria a população paulista, né? Para a população não separar em nome da unidade nacional. Eu achei interessante. Caraca. Porque isso... Falou. Ele queria preservar a unidade nacional e ele ia matar a população paulista em prol disso, né? Ele está disposto a matar a população paulista. E eu achei interessante porque, assim, eu esperava que você fosse me dizer a mesma coisa, né? Você não me dizendo a mesma coisa, ele está mais fascista do que um fascista, né? É sempre interessante. Porque, assim, inclusive, não mais fascista, né? A única região, né, que não aceitou esse processo
mais aberto de separação foi de fato o nacionalsocialismo. As outras nações, elas em geral foram mais abertas a esse processo. Mas é particularmente interessante. E aí a gente precisa conversar, beleza. Entendi o processo de separação, só que aqui a gente entra numa questão um pouquinho mais de micropolítica. Por quê? Eu diria que a separação ela deveria ser realizada a nível de bairros. E que é necessário, inclusive, que ela seja realizada a nível de bairros. Porque se ela fosse realizada a nível de bairros, eu muito provavelmente não teria grande oposição. Acreditar que um indivíduo ele pode estar ali perdido nesse instante assim, já é difícil, mas assim, pensar assim, ó, eu entenderia mais o regime fascista se ele estivesse disposto a negociar regimes de bairros. Se ele dissesse assim, ó, nesse bairro aqui, está instalado o fascismo cristão e suas regras devem ser obedecidas. Eu entenderia ele bem mais do que eu entendo a nível de Estado, de Estado no sentido clássico físico. Porque me parece que há uma preocupação e uma premissa fascista que é até interessante a nível de justificação, que é a premissa de que há uma necessidade de legitimidade. É necessário que haja algum nível de legitimidade e essa legitimidade seria conferida socialmente, né? Aferida pelos costumes e tal. Então eu, Daniel, acho particularmente interessante e acho que nesse ponto o fascismo, ele pelo menos tenta dar uma justificativa melhor de Estado do que muitos dos regimes que assim, acreditam-se mais livres, né? Nesse sentido, pelo menos há uma justificativa. As pessoas dessa região, elas são muito parecidas, elas pensam muito parecido, elas perseguem os mesmos objetivos. Então, eu consigo entender isso. O que eu não consigo entender é quando isso se expande, porque aí eu não entendo que junto se expande a autoridade. E isso é um problema para mim. Porque no final, eu vejo que na prática, inclusive na praxis, esses movimentos, quando eles entram na máquina pública, por exemplo, eles agem como nacionalistas. Muitas vezes como nacionalistas. E o nacionalismo não poderia estar mais distante de mim. Porque o nacionalismo prega uma unidade nacional que não me interessa. Talvez eu, Daniel, gostaria de morar em uma região católica, cristã. Ainda que tivéssemos imposições morais significativas ali naquela região contratualmente estabelecidas. Talvez eu morasse numa região dessas. Só que eu não acho que isso é uma sentença universal. E que deva ser uma sentença universal. Eu gosto da ideia de haver a opção. Então, se o caminho fosse, de fato, desde o início, né, é um processo de separação em busca das identidades locais, haveria profundas formas de nós interagirmos. E, no mesmo sentido, lutarmos para alcançarmos essas coisas. Mas não havendo esse processo, e se querendo expandir a autoridade para onde ela não deve estar, e se querendo expandir a autoridade para pessoas que não correspondem a esse processo de formação ideológica comum, é onde eu vejo o problema. Entende? E eu sinto que isso é a constante, não o contrário. Eu entendo o que você quer dizer. No caso, você prefere mais o anarcocapitalismo, acredita nele mais como uma divisão absoluta, atomizada, do que cidades privadas, correto? Então, na verdade, a ideia de cidades privadas é a ideia que eu acho ainda muito, muito estranha. Entendo. Mas eu ainda estou disposto a aceitá-la, porque assim, eu sou um anarquista por padrão, por excelência. E eu acredito que a autoridade ela deve se justificar. E eu sempre procuro a justificativa da autoridade. Então, por exemplo, a autoridade é minha mãe. Pô, isso daí é uma autoridade óbvia. Eu, inclusive, estou disposto
a ceder diante dela. Porque ela é uma autoridade que me diz o seguinte: eu devo algo a ela. Não só devo algo a ela, eu entendo que devo. Agora veja que a autoridade da minha mãe, se ela te mandasse fazer alguma coisa, ela não faria sentido para você. Não é isso? Se minha mãe te mandasse, vai botar o casaco, você olharia para isso e assim, você não olharia uma conformidade do eu para com a coisa. Então o que eu acho é o seguinte: a democracia ela foi nefasta no sentido que ela criou um processo de integração forçada entre as pessoas, ela aproximou visões que gostariam de estar longe, e o multiculturalismo é um câncer para a sociedade, porque ele tenta aproximar pessoas que não gostariam de estar ali. E se elas fossem gostar de estar ali, que elas optassem por isso. Que isso fosse um processo que demorasse 600, 1.000, 2.000 anos para acontecer. E foi um processo que, pela democracia, foi intentado que acontecesse o mais rápido possível, com a maior quantidade de culturas e regiões possível. Então, há uma tentativa de colocar tudo isso num corpo. E a grande parada é que isso não foge do processo de homogeneização. O processo de homogeneização está acontecendo. E ele provavelmente vai continuar acontecendo. Só que ele vai acontecer com os termos do Estado. Então, todas as outras subculturas vão sumir, todas em prol de uma mesma cultura. E essa cultura é progressista, essa cultura é de esquerda, e assim, a tendência é que o mundo se torne progressista e de esquerda, porque não se está permitindo o processo de separação para a formação das características homogeneizantes locais, né? E é nesse sentido que eu me oponho e que eu gostaria de poder escolher. Eu gostaria, assim... Eu entendo que o bem comum deva ser buscado, inclusive talvez até o bem comum cristão. O que eu não entendo é como nós faremos isso para os outros que não entendem isso. Não só não entendem isso no sentido direto da palavra, porque entender é uma coisa que Cristo diz que todos nós sabemos da sua existência, né? Por assim dizer, mas entendem no sentido da compreensão moral. Como que você não está matando até certo ponto a própria possibilidade de auto-organização daquele sujeito. É isso que eu fico me perguntando, parece que são limites morais aí que o fascismo tem que pôr a si mesmo, se quer efetivamente não ultrapassar ali limites da discussão, ou tem que se justificar. Por que vai passar desses limites? Por que na ação prática prega a unidade nacional e por aí vai? Pois bem, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que analisar como que vai funcionar a atomização. Só que antes, eu vou aqui levantar um conceito explicado por Hofbauer e dar uma aprofundada aqui numa visão fascista. Hofbauer, em The Democracy That Got Outfiled, ele cita a questão de como que a imagem das elites naturais, ou seja, as elites naturalmente estabelecidas, acabaram sendo mortas com o avanço do modelo democrático e a mudança dos sistemas como nós conhecemos. Claro que ele atribui isso à existência do Estado, mas aqui nesse caso eu discordo, mas enfim. A questão é a seguinte, você tocou na questão de que, por exemplo, você tem a sua mãe, e não seria lógico que ela desse ordem em mim como mãe, de fato, pois nessa classe praxeológica dela, vamos usar esse termo econômico aqui, por mais que eu não queira levar para uma questão econômica, mas sim na posição social, estaria incorreto. Agora, se existisse uma grande mãe, algum posto acima disso, então teria um certo mérito nisso, por conquista daquele posto aristocrático. Agora, ou seja, nós teríamos aqui uma certa, sim, uma subjugação de pessoas por outras. Teríamos aqui, sim, uma coerção geral a respeito de uma certa região. Agora temos que entender o porquê, tendo já em mente esse conceito. Se eu posso, por exemplo, na minha casa, ter a minha própria lei, com as minhas próprias regras, e o meu vizinho, a mesma coisa, ele pode ter a própria casa, com a própria lei, com as próprias regras, seguindo esse conceito de que em tal região, pessoas com tal característica vão estar de um lado, e em outra região, pessoas com tais características estarão em outros, ou seja, fazendo essa homogeneização, que é algo que eu não prego como uma regra, mas que eu acho preferível. Então, qual seria a necessidade, portanto, tendo tais coisas em questão, de o Estado obrigar que essas pessoas vivam juntas de si, em vez de criar suas próprias sociedades independentemente? Pois bem, vamos lá.
Eu vou primeiramente partir aqui do conceito de São Tomás de Aquino, da questão de que todo governo há de ser público. Mas por que ele há de ser público? Por que ele há de ter esta característica, em vez de simplesmente permitir que as pessoas possam ter as suas coisas? Muito simples. Porque este processo, que é o de você permitir que o mercado regule a maneira como as pessoas irão se ordenar e essa alocação civil, é, na verdade, não uma antidemocratização, mas, pelo contrário, uma democratização completa da demanda e do funcionamento próprio, o que é um problema muito grande. Primeiramente, porque prezamos a ordem nacional. O porquê disso depois nós podemos aprofundar, né, sobre essa questão de nação, porque, sim, ela é tecnicamente inexistente, mas existe. É aquilo que não tem uma definição exata, mas é algo mais essencial, mais localista. Mas, enfim. E o outro ponto é que isso acaba dando forças para certas possibilidades que podem tender ao pecado. Então, vamos pegar uma sociedade X. Nessa sociedade X, temos, vamos supor, vamos criar aqui uma ordem. Temos 80% católicos, 10% ultraprogressistas e outros 10% feministas, mas que não gostam dos progressistas. Vamos imaginar que exista, vai. Tem uma guerra entre os ambos. Uhum. O que seria melhor? Misturarmos estas, feministas e progressistas, com os católicos ou dar liberdade para elas, para que elas possam fomentar a ideologia delas e criar uma sociedade degenerada? Primeiramente, a catolicidade rejeita governos laicos. Isso não é algo que está de acordo com a igreja. Uhum. Considerando que esses governos locais, porque seria uma espécie de governo, eu concordo com você, esses governos laicos teriam essa tendência logo progressista, significaria que, ao você não praticar essa coerção, você estaria, de certa maneira, permitindo e, ao mesmo tempo, contribuindo para a criação de um Estado pecaminoso. Logo, por consequência, você haveria de pôr essas pessoas sobre rédeas de algo que pudesse impedir a criação disso. Em outras palavras, nessa divisão absoluta, nessa completa atomização da sociedade, nós teríamos sociedades pecaminosas se desenvolvendo por simples permissão das próprias, o que não deve ser permitido. Além de que é completamente imoral que você, através de um estabelecimento já prévio, você garanta à pessoa uma maior tendência para que ela não peque, pois afinal, você não está apenas salvando uma questão social dela, pelo contrário, você está salvando literalmente ela do inferno, não por necessidade, porque ela ainda pode pecar, mas é uma questão de vida eterna. Pois bem, deixa eu ver se tem algum ponto que eu estou esquecendo, eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Lembrei. Além de que a tendência da atomização é, obviamente, de separação, correto, Miorim? Concordamos aqui nesse ponto. Sim. Ela vai separar e tudo mais. Nós não defendemos essa separação? Sim, nós defendemos, mas essa atomização sem limites, essa atomização absoluta, ela simplesmente mata a sociedade, porque ela divide ela por completo. É necessário que exista, sim, uma coerção deste bem, que obviamente é o cristão, né? Já parto aqui, obviamente, de um lado, sobre os demais, para impedir, ou ao menos reduzir, que eles possam se estimular desta maneira. Até por uma questão de conservação. Por exemplo, nós temos aquele princípio de que, por exemplo, eu comprei um quadro, agora ele é meu, certo? Vamos supor que eu compre a Mona Lisa, é minha propriedade privada. Se eu quiser pegar o quadro da Mona Lisa e, por exemplo, urinar nele, eu poderia? Isso já vai contra o bem comum, já seria um problema. A mesma questão com a questão de como que a atomização... bem, ao menos eu discordo desse ponto, mas, enfim... Ao menos na questão da atomização, nós teríamos isso em grande massa. Por exemplo, suponhamos que certa região acabe sendo dominada por certo lado. Tudo aquilo que existe, por exemplo, de cristão, já não está em boas mãos cristãs. Logo, está em risco, por exemplo, de ser depredado. Esse aqui é um exemplo no caso da questão dos patrimônios, mas não é uma regra. Posso fazer uma pergunta para você? Quando foi desenhado... Quando foi desenhado a Mona Lisa, no momento, no exato minuto que foi desenhado, era uma opção possível, plausível, real,
que tivessem mijado nela. Por exemplo, era uma possibilidade a venda da Mona Lisa para que mijassem nela? Certamente. No minuto foi feito. Seria reprimível moralmente se um quadro qualquer, que naquele momento não era um quadro estimado mundialmente, mas um quadro como qualquer outro. Um quadro. Apenas um quadro. Era plausível que mijassem no quadro? Você completamente plausível. É uma possibilidade. Me oponho, assim. Diretamente, no minuto que ele foi criado, no exato minuto que foi criado, você diria, não, ele não pode mijar no quadro. Então, se você vê alguém mijando no quadro, você pensa, opa, tá fazendo um mal ao bem comum. Seja lá qual seja o quadro. Não, qualquer quadro não. O caso da Mona Lisa, ele tem então, outro peso internacional. É o valor dele. Mas esse valor, ele surge quando? Porque no momento que ele foi criado, você não se oporia a ele, era um quadro normal. Sim, foi através da atribuição de valor, seguindo a lógica de Karl Menger. Mas quando isso aconteceu? Quando essa atribuição de valor acontece? Em que momento você passa a poder dizer que você está fazendo isso por causa da estrutura de valor? Porque no momento da confecção desse quadro, você deve concordar comigo, que no momento da confecção desse quadro não havia esse dilema. Ele era um quadro normal. Não só isso. Era a propriedade efetiva de alguém. Você concorda comigo? Concordo. E que naquele momento tudo era legítimo a ele. Inclusive mijar no quadro. Sim. Não, pera, deixa eu pensar. Não. Se aquilo que ele criou... No momento que ele fez o quadro, não podia mijar no quadro? No momento em que ele fez, sim. Mas a partir do momento em que o quadro se tornasse algo com um valor internacional, logo aquilo que ele estaria fazendo feriria o bem comum. Não necessariamente seria digno de coerção, obviamente, porque não é algo que você vá coagir, mas em si fere o bem comum. Lembrando aqui, claro, a gente ainda não entrou no campo da ética, mas eu obviamente discordo completamente da ética libertária de que a autopropriedade garante todas as questões, de que a autopropriedade seja a propriedade correta. Não, mas nesse ponto eu nem entrei na questão da autopropriedade, no sentido da pessoa ter ou não propriedade de si. Eu ainda estou entrando em um ponto anterior, que é a grande questão acerca de em que momento é o momento em que você diz que algo tem valor internacional. Porque, eu vou ter que te dizer que na sociedade que nós vivemos na prática, muitas coisas que você considera detestável têm o que a gente chama de valor internacional. Boa pergunta. A gente não tem como determinar o momento em que ela passa a ter valor internacional, mas, por exemplo, atualmente nós temos como saber isso. Mas você gosta de TikTok, por exemplo? TikTok? Não, nem um pouco. Mas o TikTok tem valor internacional. Pra caralho. Tem valor internacional. Agora, isso. Nós devemos preservar o TikTok? O correto seria preservar. Agora, TikTok? Se ele pudesse causar um mal anticristão de algum modo, seja através de uma influência negativa, então sim, seria permitido, por exemplo, que ele seja não permitido. Daremos um exemplo aqui. Então, beleza. Então não é por ser um bem internacional. Parece que não é isso que define. É uma outra característica. Valor atribuído. Mas não é o valor atribuído propriamente dito, porque ninguém atribuiu um valor maior do que aquele que fez a obra. Tu atribuiu no primeiro instante. Perdão, pede pro pessoal parar de flodar o chat, tô ficando puto já. Tô mandando para de flodar o chat, velho. Eu não tô nem olhando, velho. Eu não tô nem olhando, velho. Quem tá flodando é os caras faixa aí, velho. Os faixas que entraram no servidor estão flodando. Eu te dei a de mim, tá, mano? Ô, Fabrício, eu te dei a de mim, mano. Como é que faz pra banir, cara? Não sei. Inclusive, Meurinho, o cara falou da tua mulher, tá? Manda essa porra, velho. Queria saber como é que bane, velho. Pronto, tá banida. Baniu, cara. O que mais? Tem mais alguém pra banir? Tem mais alguém pra banir? Esse Álvaro aí. Deixa eu ver quem mais.
Não, mas não que esteja falando, mas que esteja fludando, spamando. Esse Lucas e esse Álvaro aí que estavam spamando. Eu também tava spamando o Álvaro. Mano, só para de fazer. Se ele continuar fludando, você avisa. Pode crer. Ao menos flodaram música boa aqui, né? Salve o popolero, salve a pátria imortal. O ritmo não é esse, tô errando. Enfim, vamos prosseguir. Pode continuar com sua fala, mas, por então, favor. a grande questão que parece colocar aí é o seguinte, tem um elemento de valoração. Mas veja que ninguém, nesse momento, valorizou tanto aquela obra quanto o autor. Mesmo todas as valorizações que a gente for fazer depois, elas estão abaixo da apreciação que o autor teve no momento que contemplou sua própria obra. Porque aquilo era, inclusive, uma expressão de si. Ele encontrou um pedaço de si ali. Entende? Eu não tô entendendo... não, é que eu não tô entendendo o ponto exatamente. O ponto que você quer chegar é que ele é dono da propriedade e que ele pode fazer qualquer coisa com ela, correto? Mesmo que ela seja considerada incomum? Não foi isso que eu disse. O que eu disse por isso que os critérios que você está utilizando. Eu estou dizendo o seguinte, os critérios que você está utilizando para definir isso não fazem com que isso esteja no sujeito. Porque aquele que tem a melhor reivindicação por sobre o bem da coisa é aquele sujeito. Porque aquilo é uma expressão dele. Pode ser uma expressão nefasta ou pode ser uma expressão muito bonita, como a expressão do Da Vinci. Mas é uma expressão dele. E naquele momento possui mais valor e foi mais valorizado e assim, inclusive temporalmente só pode ser valorizado por outros porque foi valorizado por ele e porque ele colocou tempo naquilo, ele dedicou a si trabalho. Esse empenho do trabalho constrói um vínculo objetivo sobre o qual os outros são apenas subjetivos, porque veja só, esses sujeitos outros todos não colocaram o trabalho ali. Veja, eles apreciam isso, mas eles não se dispuseram a gastar o seu tempo fazendo isso. Assim como todos os outros sujeitos que poderiam ter comprado a obra não compraram, porque não dedicaram o seu trabalho de sua vida a comprar essa obra. Digamos que um homem que tenha detestado o Da Vinci, a família dele detestou o Da Vinci por gerações. Da Vinci é um lixo para ele, tirou tudo dele. E Da Vinci, então, a família de Da Vinci libera a venda desse produto. Então, em um âmago de expressão de raiva para trazer ali à tona todo o sentimento dos seus ancestrais, ele mija no quadro. Quem você acha que valoriza mais a Mona Lisa? Você ou o sujeito que mijou no quadro? O sujeito! Ele viveu a vida dele para isso, ele expressou o seu tempo na prática, não foi apenas uma valorização subjetiva, abstrata. Ele, de fato, empenhou tempo e trabalho nisso. Inclusive, nesse nosso caso aqui, ele está em rios de magnitude mais extenso do que você na cadeia de valoração, porque ele viveu sua vida em função dessa mijada. Veja que, do ponto de vista da beleza da expressão do eu, há muito mais beleza na mijada dele do que na olhada que você vai dar para o quadro. Porque isso define, inclusive, o fechamento de um elemento central da história. Então, não sei. Assim, me parece que os critérios são muito... Calma aí, mano, deixa eu mutar. Me parece que os critérios são muito... são pouco rigorosos. Sabe? Tipo, você tem consequências muito difíceis, são consequências muito duras, só que critérios que eu só aceitaria serem mais frágeis se eles fossem aplicados localmente, onde a taticidade dos indivíduos permitisse aquilo fazer sentido. Então, por exemplo, se esse quadro ele fosse mijado, no Rio de Janeiro, isso teria um efeito. Agora, se isso fosse na Itália, isso teria outro. Entende? Me parece que tem uma diferença significativa nesses dois, inclusive nos contextos específicos onde eles se aplicam. Sim, o contexto muda a questão.
Agora, Sim. se eu for dar um exemplo mais objetivo, vamos ver algo mais objetivo, não um quadro, porque o quadro é muito mais difícil de definir. Vamos ver algo mais exato. Vamos supor aqui que eu faça uma obra X. Para mim, eu não faço pensando no coletivo. Eu crio uma obra X. Vamos supor que esta obra X, por eu tê-la feito, em questão de 2, 3 anos, ela começa a fazer um bem Y para uma quantidade de, supomos, 2.000 pessoas. E faça muito bem, mesmo que não seja a intenção. Eu fiz, ele faz muito bem para essas pessoas, tem um valor importante para elas e tudo mais. Mas eu sou o dono. Então, eu, como dono, eu tenho que ter em consideração que eu tenho uma responsabilidade. Já não se torna algo sem responsabilidade. Eu ainda sou o proprietário. Mas aquilo que eu estou fazendo já tem uma responsabilidade muito maior com outros indivíduos, pois já não se tornou algo completamente individual, mas comum, no sentido do impacto que ela pode ter. Em outras palavras, eu, como indivíduo, tenho que ter ciência que se eu acabar com este bem por simples vontade, considerando que ele é um bem para demais pessoas, logo eu estarei, por consequência, afetando-as e, por definição, afetando e ferindo o bem comum. Agora, a questão é se certa ação fere o bem comum em grau necessário para que o Estado possa intervir. Agora, claro, que isso é algo que vai variar do Estado. Não temos como nós aqui determinar de que maneira ele faria isso. Eu, no caso, defendo que o bem comum seja apenas garantido em questões de realmente uma necessidade real, algo que de fato ameace ou possa causar uma crise social problemática, seja lá qual for. É possível que ocorra um acidente na manutenção desta lei? Sim. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Esses princípios, eles te levariam a defender, dentro da sociedade degenerada que a gente vive, praticamente qualquer coisa que não fosse propriamente dito anticristã. Por exemplo, Crepúsculo não é propriamente dito anticristão e, assim, teve um impacto social incomensurável. Sim, sim. Aí o Estado teria que ser consciente de julgar. Claro, o Estado pode falhar? Pode. Mas não é o que nós buscamos, claro. Não coloco aqui a questão de que o Estado não é falível. Pelo contrário, ele é extremamente falível. Mas eu defendo a existência do Estado, não porque eu acho o Estado maravilhoso, mas porque é simplesmente uma instituição que garante certos fatores que a igreja exige que eles estejam lá. Além de outras questões também, em desacordos com a questão da ética libertária. Mas, enfim, é isso. Porque, veja só que isso foi uma questão até relativamente simples, e ainda assim a gente teve muitas distâncias, que é a possibilidade da expressão do sujeito. Afora a expressão do sujeito, cara, tem não uma, não duas, não três, mas dezenas de implicações possíveis para normas do tipo. Porque se assim, se você não consegue expressar diretamente quais seriam os critérios, e assim, você diz assim, não, mas vamos deixar isso para depois. Vamos deixar para o Estado, no caso concreto, decidir. Se a gente está dizendo isso, a gente está dizendo o seguinte, a gente está dizendo que o que a gente tem é um modelo de utopia, e esse modelo de utopia no sentido do Moore mesmo, da utopia clássica, assim, de uma sociedade que se quer ver alcançada, e assim, não parece que a gente tem a ideia de que o Estado ele existe no presente. Ele não só existe no presente, como ele existirá no presente. Sempre no presente. E no presente, essa tal unidade que pode ser alcançada, nós não sabemos quais são os atos que devem ser realizados para o alcance disso. Só quem tem essa vantagem é o Papa em pessoa, que tem a ponte com Deus. Mas ninguém tem essa ponte, no sentido de saber, propriamente dito, qual é o caminho para guiar a humanidade. E o Papa, por uma questão de como funciona a divisão entre a secularidade e a própria definição da interação do Estado com a Igreja, ele não pode ser, ao mesmo tempo, o rei da coisa, né?
Ele não pode imperar sobre a coisa e, assim, quando o faz, se eu fizesse, não faria ex cátedra. Então, assim, os elementos de justificação em cima da ética cristã, eles, na verdade, são estimativas que você está fazendo. E não só são estimativas, mas são... Pode falar. Como assim, estimativas? Você está fazendo uma estimativa que você preservaria mais a unidade que você quer ver criada, mais, por exemplo, você está me dizendo que você criaria um católico melhor se esse indivíduo não mijasse na parada. É isso que você está me dizendo. E ele seria um católico. Você não sabe disso. Lógico que eu sei. Você não tem esse... Não, você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Primeiro que você não sabe porque você não é nenhum... assim, do ponto de vista da Igreja Católica, tá? Você não teria como saber, você é leigo. Leigo no sentido católico. Então, definitivamente, você não saberia me dizer. Só quem tem autoridade eclesiástica para me dizer alguma coisa sobre isso seria uma pessoa ordenada. Mas mesmo que você fosse ordenado, mesmo que você fosse ordenado, vamos fingir que você é ordenado. Mesmo aqueles que são ordenados, eles não têm a convicção de que, dada uma determinada... Porque assim, não é apenas impedir o ato. Impedir o ato você não consegue impedir, você só consegue puni-lo. Então é sempre uma perspectiva sobre a punição do ato. É se você vai punir ou não. Dado que o sujeito fez isso, punir o sujeito levará ele a ser um cristão melhor. É isso que você está dizendo. Fundamentalmente é isso que você está dizendo. Não. Calma aí. Eu deixei claro que dessa questão não precisaria punir. Eu, inclusive, falei da questão do quadro que não seria uma punição. O que significa ser proibido? O que significa ser proibido? Porque tem uma distância entre uma coisa e outra, tá ligado? Você fala, eles não deviam fazer, mas o que significa não dever? Entende? Qual seria a consequência dele fazer isso? Só para saber, é uma pergunta mesmo, não tô sendo irônico aqui. Eu disse que tinha que proibir a pessoa mijar em quadro? Não, eu usei a palavra proibir? Não. Eu disse que não é o correto, o ideal. Isso. Que ele não deveria fazer. Exato, ele não deveria fazer. Isso, mas eu não disse que vai ter uma... Só que dever é uma palavra forte. Sim, é uma palavra forte. Ele não deveria porque nessa situação específica fere o bem comum. Mas se não é algo que fere o bem comum a ponto de que possa estar ao alcance de ser impedido, então não deve ser impedido. Vamos lembrar que o fascismo, ele não apenas prega a questão da punição. É importante a gente lembrar disso. Existem questões em que o Estado simplesmente não pode punir, porque são atos de questão normativa, de comportamento, muitas vezes. Então, por isso que o fascismo, ele prega aquela questão de criar um novo homem, de melhorar a humanidade. Claro, no caso de uma sociedade cristã, esse princípio é voltado para um ideal de homem cristão, e isso é feito através da propaganda. Certo. Porque eu fico em dúvida aí, porque então isso não tem consequências. Quais são as ações que teriam consequências? Porque, assim, a gente utiliza dever dentro da estrutura ética para uma coisa que a gente acredita que é uma obrigação. E aí essa obrigação, ela não necessariamente... Quando eu pensei que... Quando você estava colocando a parada, que isso era uma obrigação jurídica. É uma obrigação em que sentido? Qual seria a consequência? Pode ser social, não precisa ser necessariamente... Inclusive os libertários defendem consequências sociais. Não precisa ser necessariamente jurídica. Mas qual seria a consequência ali para ele? Podemos usar então a consequência social? Eu acho que ela é muito boa. Assim, eu não me oponho a ela por princípio, né? É perfeitamente possível que as pessoas parem de vender para ele, por exemplo. Isso daí é algo assim, você mijou no quadro, eu não vendo mais para você, acabou. Entende? Só que o problema que a gente vai discordar aí vão ser então os atos em que você acredita que está ferindo a tal unidade. São esses atos que a gente vai discordar. Sim, sim. E provavelmente, eu suponho que também a intensidade de um ato que possa, por exemplo, ferir o bem comum. Eu vou dar um exemplo aqui da Polônia. Na Polônia, um grupo de homossexuais tentou fazer uma parada gay dentro de uma igreja. Isso é um exemplo de algo que fere o bem comum também. Na Rússia, por exemplo, você não pode fazer e não tem que fazer. Incomoda as pessoas, atrapalha as pessoas, fere a família e fere a tradição russa.
Não tem que Sim, existir mas parada na Rússia tem homossexual uma na Rússia, em proibição. local Na Rússia público. na Rússia tem uma proibição, por exemplo, que eu viva sozinho, numa região minha. Eu não posso fundar a cidade. Se eu fosse um homossexual e eu tô me opondo a isso, a essa proibição, por exemplo, qual que é o problema de haver uma parada gay? Porque a grande questão é que antes disso está havendo uma restrição por parte do Estado que quer que eu me integre com aquelas pessoas. Aí ele acha muito engraçado quando nesse processo de integração eu me oponho. Aí não. Tá, e por que você deveria poder fazer isso? Eu Por que eu entendo não essa deveria? ideia. Vamos fazer isso Eu não em deveria, um lugar por que eu não separado, que deveria é outra poder. sociedade. Isso, exatamente. Mas por que eu não deveria poder me separar? Porque o Estado que proíbe de me separar é um Estado que, quando houver um ato desses, tem que olhar, mas isso aí foi você que quis eles aqui. Inclusive, o cidadão que está olhando isso pensa assim, é até difícil eu entender esse aqui. Ele acabou de mandar os caras, tá aí. Os caras foram lá manifestar, eu tô achando estranho, aí é foda. Olha, o Mussolini ele teve um negócio bem peculiar chamado Ilha dos Homossexuais, onde ele mandou os homossexuais para uma ilha, né? Mas, enfim, deixando as piadas de Não tem lado. problema. Não tem problema. Podem ir pra Você é a ilha. favor? Sim, se você acredita. Então perfeito. É lógico que assim, você teria que manter ali uma conformidade com a propriedade do sujeito, né? Se você vai fazer uma coisa dessas, se você vai dizer, não, dentro de uma perspectiva de um Estado, né? Você vai fazer uma coisa dessas. A ideia é que você, de forma direta, tem que entender que eles são sujeitos iguais a qualquer outro. Então, assim, eles têm propriedade. Se eles se apropriaram originalmente de determinado território, ou seja, eles têm uma mãe e um pai ali. Isso significa que, fundamentalmente falando, a eles deve ser dada a escolha de ficar ou de saírem. E não só isso. Na medida em que eles quiserem ficar, as regiões onde eles quiserem ficar, se um Estado desse tivesse que existir, que ele separasse essas regiões de tal forma que nós tivéssemos uma organização efetiva da coisa, que essas pessoas pudessem se expressar ali, naquele lugar, porque elas são donas daqueles territórios. Então o Estado pode, por muito bem, daqueles indivíduos que ele concordar em tributar, né, que os indivíduos concordarem em tributar, ele poderia muito bem comprar os territórios ali e isolar aqueles indivíduos em um lugar da cidade. Isso daí não seria algo distante. Sim. Só que tem um detalhe. Teria uma pequena questão nisso. Caso ele isolasse esses indivíduos, eles teriam que estar submetidos à mesma lei. Aí que está o problema. Seria um erro, por exemplo, criar um Estado, ajudar a contribuir na criação de um Estado não cristão. Aí que está o problema. Isso aí seria um problema em questão. Então, por isso mesmo que eu defendo essa forçada integração. O ideal é que o homossexual possa viver com o resto normal e não precisa ter nada disso. Mas você acha, então, que a Igreja Católica errou quando colocou os judeus nos guetos? Eu não sei se isso teve encíclica papal, mas se teve, não errou. Tô te falando isso porque eu realmente não sei mas você entende, se ela teve uma ordenação. Isso daí é um episódio clássico. A Igreja Católica levou os judeus para os guetos. Não é isso? Sim, mas não era, por exemplo, um Estado judaico. Entende a questão que eu quero dizer? Por exemplo, Estado judaico, caso você queira separar... Diga. Na prática, o que você está me dizendo é o seguinte, que isso ajudaria a formar um Estado judaico. De fato, ajudou. Então a Igreja errou? De fato, depois, esse processo de separação... Sim, mas aí que tá. De fato, quando a Igreja fez isso, ela provocou esse processo com os judeus. Se o Estado fascista criasse esse processo, não estaria imitando esse processo? Não sei. Bem, vamos reproduzir. Vamos supor que o Estado fascista queira, por exemplo, isolar o judeu. Um exemplo aqui, né? A gente não quer. A gente não tem essas ideias. O que a gente só não quer é um monopólio absoluto de tudo. É simplesmente isso. E a questão dos bancos também. Mas enfim, vamos supor que... Eu dei um exemplo do judeu para fazer uma analogia com os homossexuais. Sim. Ou quer que vou usar os homossexuais de exemplo, melhor, vai. Vamos supor que o Estado fascista vá lá e coloca os homossexuais em uma única região. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia, né? Eu acho melhor que os homossexuais estejam integrados, mas se for uma medida menor, é justo, né? Ok, você deixa eles lá, tudo mais. Agora, vamos supor que naquele contexto, ok, isso cria uma certa ordem,
os conservadores tradicionalistas, que a maior parte da população fiquem mais satisfeitos, eles fiquem lá na deles. Ok, isso gera uma certa ordem. Agora vamos supor que, sei lá, passe 20 anos, esse regime caiu, né? Foi derrubado, o regime fascista caiu, e acidentalmente, em um futuro distante, isso contribuiu, por exemplo, para a criação de um mini-estado separatista homossexual. É possível que isso aconteça. Ninguém nega. É possível que isso aconteça. Como era possível. Agora, numa primeira instância, não é um erro. Numa primeira instância, não é um erro. Assim como é possível que aconteça. Não, na verdade, não é um erro desde... com os judeus. Sim, é possível também. É possível. Por que eu tô levando isso? Eu tô levando isso para você tentar entender que o meu problema é com as autorizações das coisas. E para mim, a minha oposição não é, inclusive, nem com a quantidade de força que vocês usam. Se tiver contratualmente estabelecido que a pena... Daniel, eu digo assim, ó, eu estou disposto a entrar numa pena de morte se eu virar homossexual. E eu assino contratualmente isso. Se eu virar homossexual ali, você poderia me matar ali. É lógico que eu posso sair desse contrato saindo da região. A gente faz uma cláusula que eu tenho a opção de me exilar, por exemplo. Mas isso é a cláusula legítima. O problema não é a extensão do uso da força, para mim. O problema é aonde ela é usada, sobre quais pressupostos ela é utilizada. Entende? O problema é que são as regras que vão delimitar isso. Porque os libertários, eles buscam regras objetivas. E regras que sejam universalizáveis. E a única regra que a gente achou para fazer isso é a regra de propriedade, onde a gente leva o conceito de bairros ao extremo e pensa no conjunto de cada propriedade, de cada indivíduo, tendo que se responsabilizar por cada uma dessas coisas. E a formação voluntária dessas associações. A tal forma que nós tivéssemos uma sociedade que fosse homogênea, ou seja, nós temos caminhos progressistas, cidades conservadoras, cidades onde há uma pena de morte para homossexuais e que todos os cidadãos que moram ali concordam com isso, cidades onde não há isso, onde é permitido, cidade onde houvesse a perversidade que eles acreditassem que deveria haver, desde que não ferisse a propriedade privada de indivíduos, ou seja, desde que nós não matássemos indevidamente um sujeito baseado nesse princípio ético universal. Então, a gente cria uma norma e a gente estipula ela para o mundo. E a gente olha para as outras normas e a gente pensa, comparado aos meus parâmetros objetivos, esses parâmetros são parâmetros com alto grau de subjetividade, sobre o qual cabem as discussões. E isso torna a coisa muito complicada. Sacou? Entendo. E na medida que o Estado busca isso, né, o processo de racionalização, fica mais fácil conversar. Sim. Bem, eu não parto daquela ideia de que você nasceu num lugar, logo você assinou um contrato de que você concorda viver naquele lugar. De maneira nenhuma. Estado é coerção e é isso. Estado é coerção. Agora, sobre isso, por exemplo, eu nasci no Brasil, só que não quero me submeter às leis daqui, eu nunca concordei e tudo mais. Ok. Só que é que tá, a gente cai naquele problema de que a lei cristã há de se subjugar sobre ela. Mas vamos imaginar que não. Vamos ser um pouco otimista aqui. Vamos imaginar que a gente não tem essa questão de lei cristã, seja uma outra sociedade. Como que a gente vai resolver isso? O cara não quer, ele não teve que concordar, não teve nada. Bem, a gente pode... A única opção é aquela coisa que Vargas dizia, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Não tem outra coisa que a gente consegue propor. Porque não tem como a gente, por exemplo, chegar num documento, né? Chegar no cara lá com 18 anos, dar um documento para ele e falar, você assina aqui, e assinando aqui você concorda que você não segue as leis brasileiras. Porque isso seria a mesma coisa que pedir para ele sair, caso ele não quisesse submeter às leis brasileiras. Sim, mas por que você não pode fazer isso? Só que até lá... Você pode. E por que não? Como assim, por que não? Você pode sair do Estado agora, até o momento em que você... Não, até o momento que ele está ali, está sob a jurisdição do pai dele. E o pai dele assinou. O pai dele assinou para quê, no caso? Você disse para ele não participar da Constituição brasileira ou a família não participar? O pai dele assinou em prol da Constituição brasileira. Significa que ele deve cuidar dos filhos até os 8 anos, que pode ser a idade, ou até a gente decidir uma idade baseada em outro critério racional, que não seja as regras uma população,
Não, dentro das regras sociais. Isso daí a maioridade, a igreja, por exemplo, não considera que a maioridade seja 18 anos. Isso daí é uma heresia do Estado. Sim. Mas justamente, a ideia era que fosse baseada em um princípio que a comunidade pudesse ser capaz de aceitar, e que dentro desse princípio fosse dada a oportunidade ao sujeito. Você quer sair? Você quer ficar? Se você quer ficar, você vai aceitar essas normas, senão você pode sair. Sim, sim. Você concorda com isso? Concordo, a pessoa pode sair. Ela tem liberdade de sair, ela não precisa participar daquele estado. Agora, ela não pode viver no território estatal e querer da mesma maneira ter uma conduta que vá contra as regras daquele local. Essa é a questão. Do território. Como é que funciona? Qual é o tamanho do território estatal? Depende do que o Estado determinar. Então, se eu disser... Pelo uso da força. Então, se assim, aqui no Rio de Janeiro, a parada tá braba, velho. Aqui onde eu moro, velho, assim, não é quem manda aqui, velho, não é o Estado brasileiro, tá ligado? Quem manda aqui é o cara que hoje paga um risole pra gente aí, pô. Paga 2 risoles pra mim, meu pai, pô, cara, vocês estão aí, porra, vocês já viram o risole aqui, porra, do caralho, cara, come aí. Porra, ele é quem manda aqui, você pode ter certeza, mano. Se alguém vier aqui perguntar, é ele que manda, tá ligado? Ele que manda, parada brava mesmo. Ele manda, um governo. Assim, ele manda, tá ligado? E aí, tipo, ele fala, não, eu quero um risole. E o risole cai na mesa dele, tá ligado? É assim que funciona. Se é ele que manda, então, na verdade, não é Estado brasileiro, né? Na verdade, a minha conversa tem que ser com ele. É isso? Se é pelo uso da força? Aí que tá. Eu não defendo todo tipo de Estado, essa é a questão. O Estado, ele deve, claro, obviamente, buscar a cristandade, só que não necessariamente a atitude dele vai estar certa. Às vezes o Estado, obviamente, vai estar errado. Ele pode propor coisas completamente incorretas. Mas, amigo, aqui, aonde tem o... Aqui, a chance desse Estado ser mais próximo da perspectiva cristã que você defende do que o Estado brasileiro lá em Brasília é muito grande, tá? Aqui, por exemplo, não tem funk a partir das 10 horas. Eu tô entendendo o que você quer dizer. Você tá falando o que delimita o tamanho do Estado, logo, tecnicamente, esse mini-governo de um Estado? Não, porque aqui, o que a gente tem aqui são grandes características que tem todos os elementos que o Estado fascista adoraria integrar. E assim, eu não acho que a propriedade, o Estado tem a propriedade aqui, pelo contrário. A casa que eu tô aqui não tem nem escritura. Eu tô falando com você de uma casa sem escritura, eu tô falando com você de uma casa que tem um poço aqui embaixo, e assim, a gente tira do Rio, isso aqui, sacou? Tipo, eu tô falando da casa aqui que tem luz por fora, entendeu? Tem uma parada que os caras fizeram ali no Rio ali e entra pra cá. Tô falando disso aqui. Isso aqui, você acha que eu tô sob a autoridade de quem? Quem manda em mim aqui? Você acha que quem eu não posso desobedecer? Se eu mandar o Estado pra casa do caralho e eu mandar quem manda aqui pra casa do caralho, o que você acha que vai acontecer comigo nos dois casos? Entende? Bem, se eu sair pelado aqui hoje... Eu sair pelado na rua. Na teoria, pô, se tu sair pelado na rua no meio do Rio de Janeiro, você vai preso, né? Agora, se eu sair pelado aqui, o que acontece? Eu vou preso? É sob essa ordem que eu tô ou eu vou ser morto? Entendo o que você quer dizer. Você entendeu? Não vivo nessa ordem. Eu não vivo na mesma ordem. A propriedade é de quem? Boa pergunta. Bem, tecnicamente, a gente tem aqui um erro estatal, obviamente. Em qual questão? Ele não está errando a per se, mas um erro acidental a partir do momento em que você, ao fazer isso, não está ferindo o bem comum. Se você ficar, por exemplo, numa regiãozinha onde ninguém liga, tecnicamente você não está. Agora, caso isso pudesse influenciar o resto da nação, seria outra coisa. Mas praticamente, vamos lá. Quem tem autoridade aqui não é... Você não entendeu? Aqui teria um problema, assim. Aqui eu seria morto. Porque a regra aqui, a ordem que impera aqui, não é a ordem do Estado. É outra. Porque a gente vive na democracia. A democracia, ela atomiza os pontos de governo. O Estado não chega em todo lugar. A luz dele não brilha em todo lugar.
certo? A luz do Estado, a luz do brilho do Estado. Você entende que ela não chegando Sim, a aqui luz no da Estado opressão. não tem... A luz não tem como ter... A luz não tem como ter propriedade aqui. Quem tem propriedade aqui, do ponto de vista direto, é a autoridade que governa aqui. E aqui o Estado nada tem a fazer. Isso enquanto o Estado não derrubar essa autoridade. Sim, mas enquanto essa autoridade existir, tá valendo. Eu tenho minha propriedade aqui. Não, Quê? Alô? não, porque esta autoridade a qual você está me definindo, específica, é ilegítima. Ilegítimo eu estou usando no sentido de em desacordo com a doutrina, claro. Não estou usando legítimo Não, na questão assim, de você concordância acha com o mesmo- Estado. Deixa eu fazer uma pergunta clara. Você acha mesmo que o pessoal daqui que proíbe funk depois das 10 horas, proíbe tráfico de drogas, e proíbe várias outras coisas nessa região aqui, você acha que eles estão mais em desacordo do que o Estado brasileiro com toda a sua Eu não defendo o degeneração? brasileiro. Eu Não, mas defendo um Estado o Estado que há aqui, o Estado que está instalado, que teria propriedade sobre essa região. Você entende que quem está mais próximo da conformidade é o governo que está instalado aqui? Olha, entre as governanças locais, ou tributistas, ou de uma favela, e o Estado brasileiro, eu acho que eu juntar aqui um bairro de vizinhos é melhor que o Estado brasileiro atual. Não, mas aqui é um bairro de vizinhos. Aqui tem uma favela, mas a favela está subordinada ao bairro de vizinhos. Isso eu posso te apostar. Inclusive, tudo aqui pertence... Quê? Oi? Melhor que o Estado brasileiro. Claro, Sim, referindo-se se é ao Estado melhor, brasileiro atual. se está mais próximo ali, as relações de propriedade são definidas por quem? Pelo Estado brasileiro ou por essa autoridade efetiva que está mais próxima do bem comum? Pela autoridade efetiva, obviamente, mas é aquela coisa. Ela é melhor então já é em resolvido. Tá resolvido, cara. brasileira, Tamo mas resolvido. calma, tem um Tamo porém. resolvido. Tem um porém. Pra mim tá ótimo. Está em desacordo com a doutrina, em grandes partes. Você quê? evitar que isso esteja em desacordo com a doutrina é moral. Como assim? Você impedir isto, por exemplo. Agora, claro, tem que julgar pela situação. Se a situação, a região As em que você está, relações de por exemplo, propriedade. ela tem uma... O Estado vai Em chegar sentido. depois, porque assim, esse Estado que está agora, ele não só não cobra imposto, como ele deixa que cada um, o governo daqui, né, o mini governo daqui, ele deixa que cada um ocupe o território que quer. Isso aqui é meu. Se eu disser aqui para os meus vizinhos, você responde, é dele. Porra, se perguntar pro cara, ele fala, é dele. Porra, esse carro aqui é teu. Porra, é isso. Tá ligado? Ninguém pega. Se pegar, se for pego roubando, é morto. Beleza? Essa Se a aqui é a lei região- aqui. Essa aqui é a lei aqui. Sacou? Sim, sim. Bem, então vamos analisar geral aqui, de ponto de vista geral. Se este microgoverno, esta administração, ela estiver em uma conformidade completamente diferente do Estado brasileiro, a ponto de ela poder se sustentar sozinha como um Estado separado, ou seja, independente, separatista, então, tecnicamente, tudo bem. Eu não digo tudo bem por quê? Porque ela ainda vai estar de acordo com a unidade nacional. Nós defendemos ainda a evitar a atomização. Esse é o Este é o problema. problema. Mas aí que tá, essa parada, essa tal unidade nacional, é o que eu falei, parece que precisa de uma justificativa, porque era a força. Aí eu lhe apresentei que aqui, quem manda não é o Estado. E aí você disse, é a força, mas não é bem assim. Entendeu? Inclusive o Estado veio aqui, o Exército veio no Rio de Janeiro, disse que faria e não fez. Não deu conta. Porque o Estado democrático é fraco. Porque o Estado Tudo bem, democrático pode é ser, fraco. você pode dizer Estado que ele é de fraco, bicha. mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu, não deu conta. Não deu conta, entendeu? Veio, falta trouxe, falou assim, aqui agora a gente vai resolver. Estamos aqui, estado de emergência. Agora sim. Agora eu vou botar o exército. O exército veio aqui e se fudeu. Teve baixa pra caralho. E aí? Como é que fica isso? Quem venceu? Quem você acha que venceu a guerra?
foram os traficantes, os milicianos, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também. Quem venceu nessas duas regiões, que o exército foi para a rua, foi com certeza os traficantes e milicianos. Não há dúvida. Mas qual é o ponto em que você quer chegar? Porque se o parâmetro que define a unidade nacional é a força, eu vivo numa nação para com os donos daqui e não para com o Estado. Porque quem apresentou a potência de força não foi o Estado. Não. Eu não disse que a unidade nacional é definida pela força. Eu falei que o Estado define o seu território através da força. Isso. Agora, então aquele território estatal que não está sob posse estatal é, obviamente, uma anomalia. É, obviamente, uma governança que vai contra o establishment. Isso. Mas e aí? Você diz na situação de o que deveria ser feito quanto a isso? Não, ponto prático, assim, isso não tem nenhuma consequência, o Estado não conseguiu fazer a força. A tal força que foi alardeada com uma grande parada, porra, vai vir a força e a força vai destruir a parada toda, aqui não resolveu. Tá ligado? Aqui quem fez o corre fomos nós, tá ligado? Se quem fez o corre fomos nós, por que a autoridade aí vai ser do Estado? A autoridade somos nós, porra. Entendeu? Inclusive, aqui a parada é mais embaixo. Porque aqui, até os caras lá, se eles mexerem com a pessoa errada, a comunidade aqui troca tiro. Até os caras que mandam aqui, se mexer com a comunidade errada, a comunidade troca tiro. É isso? Esse quer me dizer? Que essas pessoas, então, elas são autoridade, porra. Pegaram em arma pra fazer um catiço a 4, porra. Se é força pela força, se o elemento que define a extensão do Estado não é uma fala, não é um componente puramente formal, mas é um componente material, também ausente está no Rio de Janeiro, componente material. Bem, então eu posso dizer que é um erro técnico meu, não incluir a questão também formal, porque assim, tecnicamente, não existe uma fronteira, obviamente, a gente concorda com isso. A fronteira é algo artificial, é algo definido, obviamente, artificialmente. Agora, focos de poder, focos de governança, sim, isso aí já é pela força. Então, qual é o componente formal que permitiria a ele, apesar de não ter o componente material, ter o domínio aqui? Suponhamos que seja instaurado um Estado fascista no Brasil. E esse Estado fascista, caso essa região, vamos supor que essa região esteja fora dos conformes, esse Estado, obviamente, defina que essa região vai servir o Estado brasileiro, ele logo teria que intervir com exércitos. Caso ele não conseguisse, com toda a força nacional, derrubar aquilo, ou não fosse viável, então não teria o que fazer, simplesmente. Então tá resolvido já, pô. Eu tava preocupado com essa parte do Estado. O que tá resolvido? Tá resolvido já, pô. É só a gente, pô, tá resolvido aqui, pô. Aqui não entra, pô. Aqui, irmão, não entra. Tá de boa, pô. É só levar o libertário pra cá, porra. Inclusive, vamos se armar mais. Pra quando chegar a hora de trocar tiro, porra. Tá resolvido. Porque, assim, já tem aqui. Já tá feito o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá resolvido. O Rio de Janeiro resolveu o problema fascista. Ele, inclusive, agora tem que resolver. Mentira, ele resolveu o problema do Estado brasileiro. Agora só tem que se armar para quando o Estado fascista chegar e ele resolver. O Rio de Janeiro é a solução libertária por excelência. Não é isso? É, que tá, eu não apoio a solução libertária. Eis a questão. Não, mas sim, é uma solução libertária por excelência. Se vocês quiserem aplicar o libertarianismo, o negócio é separar o Rio de Janeiro e fazer. Não, tá resolvido, entendeu? Vamos botar aí do ponto de vista prático da coisa, a gente coloca para acontecer. Inclusive, aqui não tem imposto. Entendeu? Então, assim, não tem imposto, e onde tem imposto, cada vez mais estão sendo derrubados aqui. Aqui no Rio de Janeiro, quem conhece a situação sabe que aonde tem taxa, os caras estão caindo, que não tem apoio da população. Aonde eles se mantêm, onde não tem taxa. Então, nem o minarquismo aqui é permitido. Aqui a população depois delata, e aí os caras conseguem tirar, e aí depois dá um jeito. Tá resolvido. O que faltava é a malandragem. Faltava o componente da malandragem da teoria fascista. Que aí é o componente contrário a isso. Porque é o momento em que você tem, efetivamente, a conformação do padrão social, não na medida da coisa, mas na medida do aperfeiçoamento das relações. Porque o que faz os caras terem capacidade de defender uma região dessas é porque a população concorda. Porque se a população se opusesse,
se elas tivessem espírito de corpo com a ideia fascista, então seria impossível isso acontecer. Porque seriam denunciados A gente não liga para democracia. aqueles que o fizessem. Não é você querer. Não é questão de você querer algo. É questão de estar de Só acordo que- com o bem. Não é, por eu exemplo, tô colocando hoje eu de forma acordei de manhã, mais minha clara. casa no meu apartamento não faz parte do Estado brasileiro. Eu não estou colocando isso, eu estou colocando de forma mais clara. Um pouquinho mais direto que isso. A população é quem decide, no final das contas, se vai ou não vai apoiar uma iniciativa militar dessas. E quando ela não apoia, Sim, obviamente. quando falta o apoio, quando falta a unidade em relação ao elemento nacional, e quando as suas lealdades são locais, não é possível encerrar isso. Porque você mata e amanhã nasceu de novo. Entende? Principalmente traficante aqui no Rio de Janeiro. Você mata um e amanhã o filho dele, que ele fez com uma menina de 13 anos, nasceu ali de novo. Entendeu? E assim, é uma máquina. Vive nascendo moleque. E o moleque começa cedo no crime, entra na parada, vai e enfrenta. Quando eles têm um ensino da própria comunidade, eles têm um princípio, senão eles são animais. E aí a gente vê naquela região específica como que acontece. Mas quando eles são animais, eles não duram muito tempo, não. Então você começa a ter Mas qual é o aprofundamento ponto dessas exatamente? relações. O Que a ponto grande é a questão- questão de um obstáculo para a formação do tal Estado. Isso quer dizer a No questão. final, Para que no o final povo subjugue essa. é porque o Estado ele existe em uma região muito menor do que ele existe, do que você acredita que ele existe. Por exemplo, se você for a Brasília, onde só tem funcionário público, todo mundo lá acredita, assim, ser um absurdo não haver denúncias de traficantes. Onde tem traficante é direto denunciado, tá ligado? Isso seria considerado um absurdo, não haver uma denúncia. Aqui no Rio de Janeiro, não. Porque a população não se sente representada efetivamente por aquilo. E onde não há esse sentimento de confirmação, de legitimidade, não há como vencer. O Rio de Janeiro é a prova viva disso. Não é porque veio Eu pouco. discordo da questão que não dê para vencer, mas é possível sim. Isso é um fator. Isso é possível. É possível que não seja derrotado, é possível que Mas eu te permaneça garanto que ainda fez muita diferença. fora do poder estatal. Eu te garanto que fez muita Perdão, diferença. pode essa repetir? população. Eu garanto que fez muita diferença a população não aceitar isso. A população não aceitar o jugo do Estado. Porque se ela aceitasse o jugo do Estado feliz e contente, teriam sido feitas denúncias de onde estavam os pontos de droga o tempo inteiro para a polícia, e a polícia saberia como agir. A população não encontra uma conformidade entre a lei do Estado e o crime que ela diz ver, porque quando ela vê uma tortura, a população denuncia. E quando ela vê o tráfico, ela não denuncia. Então, a própria sociedade, ela não está entregando o que era esperado, o que o Estado esperava dela. Entende? A obediência. Sim, ela não necessariamente vai entregar. Além de que isso é uma característica crucial, principalmente da democracia. Isso é algo que nós criticamos muito. É tudo dividido em microcomunidades, não existe uma homogeneidade em praticamente nenhum fator. A tendência é surgir focos de governo, atomização, divisão dos interesses nacionais e divisão principalmente política. Estou dizendo debater até a existência de Deus para chegar numa conclusão. Eu entendo seu ponto, para a gente não ficar aqui Isso, feito se uns a gente doentes, vai não manter o vai- componente social, isso. Se a gente vai debater o componente social, acho que está esclarecido aí. Inclusive o nosso ponto, né? Até que ponto a gente poderia entregar aí a legitimidade de um Estado desse tipo, né? Quais são as nossas reservas em relação a isso? O tipo de coisa que nós imaginamos. Porque assim, já existem estados hoje que eles possuem sistemas de governança cada vez mais privadas, né? E esses princípios são princípios que poderiam fazer com que um determinado sujeito encontrasse num estado como esse uma... Por exemplo, eu não me oponho ao estado de fato que está aqui. E na minha relação com ele, é lógico que eu gostaria que as coisas fossem um pouco melhores em alguns pontos, mas eu sempre tenho a opção de não participar daqui. Porque na prática mesmo, chega um determinado momento que as coisas se separam no realismo político da coisa. E eu sinto até certo nível aí que a minha grande oposição é
é sobre quando esses conceitos vão se tornando muito abstratos. E assim, eu já fiz todas as minhas reservas possíveis, acho que você já deu suas respostas possíveis. Gostaria de falar as considerações finais? Cara, a grande questão do libertarianismo, do ponto de vista mais amplo da coisa, é que é necessário se perguntar mais o porquê das coisas. E é necessário usar menos componentes abstrativos, distantes, inobjetiváveis. Sem a gente entender isso, sem a gente olhar para a coisa e entender isso, a gente pode chegar em respostas que elas só fazem sentido na medida da construção dos sistemas que a gente faz. É por isso que a gente teve que reconhecer, por exemplo, a ideia de que o Estado brasileiro não tem autoridade aqui. É porque justamente nós temos um critério em que a própria utilização do critério faz com que o atender desses objetivos não corresponda aos componentes formais das quais a gente está falando. E eu sinto que o meu maior problema com o fascismo é quando ele tenta ir de um componente material real para um componente formal irreal. Porque aí ele precisa estar disposto a destruir onde não há materialidade, ele precisa destruir aquele componente, encontrar um inimigo no outro, e de fato se opor, né, e alocar o Estado como a política de eliminação do outro, para conseguir efetivamente fazer com que essa materialidade se dê onde toda a formalidade foi dita que havia. Enxergando o fascismo à luz da racionalidade, a gente vê que essa divisão precisa ser melhor realizada, não apenas precisa ser melhor realizada, nós precisamos ter em mente as consequências práticas da não realização dessas divisões e de como elas acabam nos entregando muito do nominalismo, e nominalismo no sentido mais expresso da palavra, nominalismo político, que a igreja condena propriamente dita. Foge-se do realismo político. Perdão. Fugir do realismo político, foge-se do realismo político. E condena? Perdão que eu não escutei, me distraí. O nominalismo que a igreja condena. Só que aqui nominalismo político. Sim, pois bem, pode. Então, a gente cai no nominalismo político que, assim, os libertários são profundamente contra. Eu recomendo que você dê uma olhada num livro chamado Mito da Defesa Nacional, onde o Ropa dedica um capítulo desse livro para falar do realismo político. É extremamente importante que a gente pare de confiar e de enxergar tanto essas abstrações e começamos a lidar mais com os componentes concretos presentes, porque isso retoma a gente a ter a possibilidade de conjecturar o que é um bem comum, porque é na confecção de uma comunidade real que a gente pensa o bem comum, e não numa comunidade abstrata, porque não existe um bem comum para o brasileiro, não existe um bem comum para o carioca, talvez exista um bem comum para o bairro onde eu moro, talvez exista um bem comum para o subbairro onde eu moro, mas definitivamente não existe um bem comum para o brasileiro. E essa tentativa enfraquece o discurso. E ela faz com que a gente sempre tenha a sensação de que vocês estão falando de entidades inexistentes. Porque são entidades que não têm apelo, que eu mesmo não consigo verificar na realidade. E isso acaba pesando bastante para um discurso que começa com uma premissa muito interessante. Beleza? Bem, suponho que essas sejam as considerações finais, correto? Tem algo mais a acrescentar? Isso, fica à vontade, pode falar aí. Ok. Aí. Claro, falar de modo a não estender debate, claro, de maneira a explanar aqui ideias, já que essa é uma finalidade que é justo. Você pode tentar colocar algum problema estrutural também no libertarianismo, tá ligado? Sim, claro. Bem, na questão do bem, a gente caiu muito nessa discussão da questão do bem comum, o que seria. E eu achei bom que você tocou, mas eu não pude aprofundar. Vou dar aqui uma pequena sinopse, claro, de como que trata essa questão. Porque, tecnicamente, o bem, a per se, ele não necessariamente precisa ter uma vertente ou qualquer qualificação
acidental para que ele possa ser um bem, ou seja, definir como bem muçulmano, ou bem cristão, ou bem indiano, ou seja lá qual seja. Pois o simples ato bem feito, que está de acordo com uma virtude, qualifica-se como um bem. Agora, claro, como eu devo ver por uma visão cristã, devo não prezar pela laicidade, logo a gente acaba propondo essa questão do bem de acordo com a doutrina cristã. Claro, a gente preza o bem comum, mas o bem comum não cremos que ele possa de maneira nenhuma sobrepujar o bem da igreja. Eu gostaria aqui de comentar a respeito do libertarianismo, que as minhas principais discordâncias, principalmente, são quanto à questão da autopropriedade, não aprofundando aqui a questão, porque eu não acredito na questão de autopropriedade, não acredito que a pessoa seja dona dela mesma, pois a intelecção da pessoa junto do corpo agem como uma unidade comum, sendo ambas essenciais dentro da unidade do corpo, claro, sem aprofundar aqui nas questões, pois caso contrário exigiria uma dualidade na qual o corpo e a alma, por meio da intelecção, haveriam de ser duas entidades diferentes como corpo, e a alma, como sabemos, não pode constituir corpo, por parte dela constituir uma essência que há de estar conectada com o corpo, além de outras questões. Mas eu gostaria de dizer que eu estou realmente contente, porque o meu maior medo nesse debate era que ele acabasse virando uma coisa sem cabeça. Por quê? Porque nossos princípios são completamente diferentes, e caso nós caíssemos na questão de precisar definir toda a ética do zero, para que assim possamos, então, levar em frente a argumentação, já que a argumentação, por se basear em princípios éticos, não apenas éticos, como éticos parciais, logo ela exigiria que se analisasse essa questão parcial, no caso do cristianismo, desde o ponto da existência de Deus ao ponto da legitimidade da doutrina católica quanto sua aplicação na prática. Além de que eu não sei muito sobre o senhor, vou te chamar de senhor porque eu creio que é bom que a gente tenha essa respeitabilidade, acho bom disso, como debatedores, que é um empirista, claro, e tais questões das quais eu defendo são, obviamente, não empiristas. No caso, não estão no mundo das ideias, não que eu acredite em platonicismo. Mas, enfim, eu agradeço, foi um debate produtivo, realmente produtivo, geralmente não são, mas eu acredito que ele teve, assim, uma coisa legal. Eu creio que os dois lados conseguiram passar as questões muito bem, não entramos nas questões econômicas, nas quais há muitas divergências. Não discordo da escola austríaca, mas discordo nela na definição, como ela trata o ser humano e como ela propõe as coisas. Claro, porque eu não coloco a economia acima de tudo. Se eu colocasse, obviamente, eu defenderia a escola austríaca ad infinitum. Pois bem, no caso, eu estou aqui com o intuito de principalmente representar a Krux-Waffen, que é a nossa organização, um tanto recente, mas no momento nós fazemos podcasts, traduções e estamos na produção de um documentário a respeito do Dutch. Eu agradeço aqui o convite, me sinto convidado, não lembro se foi a gente que convidou ou se nos convidaram, eu sinceramente não lembro disso, eu só sei que o debate foi arranjado, mas eu agradeço pela disposição aqui, né? Por mais que nós tenhamos ideias completamente diferentes, e caso estivéssemos em lados opostos do front, nós estaremos nos matando, enquanto não estivermos do lado do front, lados opostos do front, aqui estaremos em um bom diálogo entre fascistas e libertários. Faço das suas palavras as minhas. Acho que eu não podia ter sido mais claro aí. Fico feliz que você concorda com a escola austríaca. E entendo, em conversa que eu tive com o distributista, entendo que muitas vezes a grande questão é que, mesmo entre aqueles católicos que acreditam na escola austríaca, eles não acreditam que a distribuição deva ser necessariamente a melhor possível, né? Então, eles rejeitam as estruturas de mercado, ou pelo menos a inteireza das estruturas de mercado, ainda que eles não queiram, né? Assim, subjugar, né? Por assim dizer, a economia ao interesse do homem, né? Eu discordo, mas entendo, e não foi a primeira vez que eu ouço alguém falando isso, tá ligado? Que entende que a economia austríaca está certa, mas que é aquilo, não é porque algo está certo que a gente não pode aceitar parcialmente seus princípios e
e que não pode pensar sobre ela de alguma forma e organizar a sociedade de alguma forma nesse sentido. Tá aí. O pessoal tem alguma dúvida aí? Não sei se você quer deixar o espaço aí para alguém falar alguma coisa. Debate, algum comentário a mais. Senão eu vou encerrar aqui. Cri. E Eu foi acho esse que é isso. silêncio na polis. Espera, Índio vai comentar Poxa. alguma coisa? Subiu aqui no chat. Não, ok. Não, Tá, enfim, não deve, não. agradeço o debate, cara. Foi muito bom. Agradável, inclusive. Eu digo agradável porque existe aquele risco de ter exaltações. Tô feliz que não. Tô feliz que foi positivo. Foi um prazer em Não conhecer. vai, não. Porque, assim, pra ser sincero, quando você chegou num determinado ponto, velho, que depois do Ricardo Almeida falar isso, velho, eu juro pra você que eu não me assusto lá, tá ligado? Dele falar que tem que metralhar separar de São Paulo. Depois disso, eu confesso que nada mais me assustou, tá ligado? E eu me dei conta que. Eu tenho medo de liberal por causa disso, velho. Sim. O liberal, ele acredita em é aquilo, né? Eu posso criticar vocês por terem certa. Por gostarem demais do componente formal a ponto de tentar materializar a inteireza dele, mas os liberais só têm o elemento formal, né? Mais nada. O liberalismo é a formalidade em excelência, a burocracia em excelência. E é foda. Liberal é foda. Tá doido. Sim, cara. Enfim, adeus aí, meus caros. Foi um prazer a todos que compareceram, aos ANCAPs e tanto para meus caros fascistas que vieram aqui. E, meus caros, por favor, não badernem no chat. Só peço isso. Tenham um bom dia e salve pátria.